Olá, esta é a aula número 5 do módulo de admissão do curso de Atos de Pessoal, Teoria e Prática. Nessa aula nós vamos fazer algumas últimas considerações sobre a contratação temporária e conversaremos também a respeito de alguns casos especiais de cargos e empregos sobre os quais o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná possui algum tipo de disposição ou de regulamentação específica. A respeito da contratação temporária, nós já fizemos algumas indicações sobre o fato dela ser prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1998. Lá nesse artigo, nesse inciso, nós vemos que para que determinado servidor seja contratado temporariamente ou, dizendo de outra maneira, para que a administração pública faça o teste seletivo para contratação de temporários, são necessários sempre 3 requisitos. O primeiro, essa contratação temporária sempre precisa se dar para atividades que sejam de necessidade temporária, ou seja, não se pode substituir o concurso público, que é a forma de seleção para as atividades permanentes da administração pública, por provimento desse tipo de função por temporários. A necessidade, então, sempre precisa ser temporária, já que a contratação também é temporária. No mesmo sentido, a contratação temporária só serve para aqueles casos de excepcional interesse público. E esse excepcional interesse público, e aqui nós temos já o nosso terceiro requisito, é que ele esteja previsto numa lei que autorize essa contratação temporária. Então, nós vemos também que, eventualmente, há alguns municípios que tem previsão para cada contratação temporária que vai realizar, edita e publica uma lei autorizando aquela contratação. Essa não é a melhor forma de se prever os casos de contratação temporária. O ideal é que a lei da contratação temporária seja uma lei genérica e que preveja todos os casos possíveis em que a administração pública possa eventualmente ali precisar de servidores temporários. E nessa lei também precisam estar previstos todos os direitos e os deveres desses servidores que são contratados temporariamente. Nessa lei também, no mesmo sentido, precisam estar previstos quais são os casos que dão ensejo a essa contratação, quais são os casos, então, que são considerados de excepcional interesse público. Essa contratação temporária, apesar de ser uma forma simplificada de contratação de pessoal, ela necessariamente deve ser precedida de um teste seletivo, ou seja, essa contratação não pode ser feita de acordo com a vontade ali do gestor. Necessariamente deve haver um teste seletivo anterior a essa contratação, de acordo com aquilo que está previsto na lei autorizadora. Essa lei autorizadora, ela pode trazer, e é bom que assim traga, exceções para a realização do teste seletivo. Especificamente, e é bom também que se restrinja, essa exceção da realização do teste seletivo para aqueles casos de calamidade pública. Então, a regra geral é que as contratações temporárias sejam precedidas de teste seletivo, ou seja, os servidores temporários devem ser selecionados mediante a realização de teste seletivo, exceto naqueles casos em que há efetivamente calamidade pública, porque daí, obviamente, nesses casos não há tempo para que seja realizado um teste seletivo, para que só depois se haja efetivamente a contratação desse pessoal. Obviamente, esses casos de calamidade pública também precisam ser casos muito claros. Precisa ser óbvio que, naquele determinado caso, a administração pública não tinha tempo para realizar um teste seletivo, porque ela precisava contratar aquele pessoal imediatamente. Aqui na contratação temporária, nós precisamos ver que há alguma dúvida sobre se há exigência de prova para essas contratações ou não. Na verdade, o que nós temos aqui, especificamente no caso dos contratos temporários, é que a lei é que vai regular como será feito esse teste seletivo, se é exigido prova ou não.
O ideal é que essa forma de seleção sempre, independentemente de haver prova ou não, sempre seja da maneira mais impessoal possível. Em geral, essa impessoalidade, ela é comprovada por meio, sim, da realização de prova. Tem alguns casos, né, que os municípios têm feito contratações temporárias, por exemplo, só mediante a análise do currículo. Não é uma coisa que está vedada em nenhuma legislação, mas o ideal sempre é que haja essa existência de provas, né, durante o teste seletivo, que o teste seletivo não seja realizado apenas mediante análise de currículo, exceto, obviamente, para aqueles casos, assim como de calamidade pública, em que há necessidade de contratação imediata de pessoal. E daí pode ser que a própria realização, o próprio tempo necessário para a realização da prova não permita aí que seja realizada essa prova. Então são casos excepcionais e que também essa excepcionalidade precisa estar comprovada ali naquele processo de contratação de pessoal. Especificamente, nós temos sobre a contratação temporária algumas regras previstas na Constituição Estadual do Estado do Paraná e que são aplicáveis também, além do Estado, também para os municípios. Então, são regras que não estão na Constituição Federal, mas que estão na Constituição Estadual. A regra que nós estamos falando, ela está inserida lá no artigo 27, inciso 9, a linha B da Constituição do Estado do Paraná, e ela dispõe que o contrato ali decorrente dessas contratações temporárias, ele nunca pode ser superior ele nunca pode ter prazo superior a 2 anos. Então, apesar de estar previsto aí na Constituição Estadual, nesse artigo, há a disposição de que este artigo também se aplica aos municípios. Então, os municípios também têm que observar esse prazo máximo de 2 anos no seu contrato das contratações temporárias. Não pode haver, então, previsão de um prazo maior. Com relação ao regime jurídico desses servidores que são contratados temporariamente, nós já conversamos na aula passada. A esses servidores temporários se aplica tanto aquilo que é previsto na Constituição Federal, ali com relação aos direitos desses servidores, e também se aplica a lei própria da contratação temporária. Como nós vimos lá na Constituição Federal, as contratações temporárias só podem ocorrer se houver lei própria que autorize a realização desses processos seletivos simplificados em determinado município ou em determinado estado. É muito comum que nos contratos temporários haja um dispositivo, uma cláusula, muitas vezes quando a lei municipal, por exemplo, ela é incompleta, que esse dispositivo, essa cláusula, enfim, do contrato, disponha que há aplicação da CLT ao caso. O que nós precisamos deixar bastante claro aqui é não confundir. A contratação temporária, ela não é regida pela CLT, regra geral. Ela só é, então, regida pela CLT se aquela lei que autorizou a contratação temporária dispor que aos contratos temporários se aplicam as previsões da CLT. Mas a aplicação da CLT a esses contratos, ela não é imediata. Então, nós não podemos dizer que a CLT é simplesmente aplicável à contratação temporária se não houver aí esse dispositivo na própria lei. Porque, como eu disse, o regime jurídico desses servidores temporários está previsto nesta lei. Não se aplica imediatamente a CLT, portanto. E, obviamente, nós já conversamos também na última aula, também os servidores temporários contribuem para o INSS, ou seja, para o Regime Geral de Previdência Social. Ainda, e daí nós estávamos conversando, né, sobre os servidores temporários, especificamente sobre o contrato de determinado servidor temporário. Em termos de administração pública, nós precisamos entender que a contratação temporária, ela precisa ser feita sempre com planejamento, obviamente excetuados aqueles casos de calamidade pública, em que a necessidade é iminente, é imediata, então esse requisito do planejamento, ele acaba ficando um pouco minimizado. Mas os contratos temporários, eles precisam ser planejados. A realização desses testes seletivos também precisa ser planejada, porque pode ser, por exemplo, que haja alguma forma de sobreposição entre a vigência dos testes seletivos e a vigência dos concursos públicos. Para que isso não ocorra, então precisa haver esse planejamento. Pode ser, eventualmente, que
a determinado município, por exemplo, tem aberta uma vaga para determinado, que é uma vaga efetiva, que deveria ser provida por concurso público, mas que também precise de vagas que são temporárias, que serão então preenchidas por testes seletivos. É justamente essa sobreposição que precisa ser pensada. Pode ser também que determinado município já tenha previsão que dali 1 ou 2 anos vá abrir cargos públicos, mediante lei, obviamente, vá criar cargos públicos de determinada função. Mas isso para um futuro mais distante, vamos dizer assim, porque pode ser que outros cargos também entrem nesse novo concurso público, mas que até lá, por algum motivo também de necessidade imediata de pessoal, por exemplo, nós precisamos, então, nesse caso, nós temos a necessidade de provimento dessas funções imediatamente. Então, aqui nós poderíamos realizar um teste seletivo ao invés de um concurso público. Como eu coloquei já na aula número 4, a aula anterior, a contratação temporária, ela serve para contratações de necessidade temporária, ou seja, de modo geral, ela não pode ser usada para serviços permanentes, para aqueles serviços que a administração pública presta de modo habitual. Então, por exemplo, nos casos da educação, da saúde, que os serviços são permanentes, que sempre precisa haver um médico no município, sempre precisa haver professores naquele determinado município, isso quer dizer que esse tipo de profissão, de função, enfim, não pode ser provido por cargos temporários, por funções temporárias, a não ser, obviamente, que a necessidade em si seja temporária. Ou seja, toda vez que a função for permanente, ela precisa ser provida, então, por cargos públicos. A exceção que nós temos aqui está prevista no pré-julgado número 8 aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em que há regulação com relação aos casos em que, apesar de haver atividade permanente, é sim possível a contratação temporária. Esse pré-julgado número 8 tratava especificamente de um caso estadual a respeito de contratação de professores em universidades públicas estaduais. E lá, nesse pré-julgado, ficou decidido que em casos excepcionais como esse, em que não há autorização governamental para a realização do concurso, se poderia sim realizar teste seletivo para contratação de pessoal, mesmo para a realização de serviços permanentes. Veja, esse pré-julgado número 8, ele é uma exceção do entendimento geral que nós temos de que a contratação temporária não serve para o desempenho de serviços permanentes, não serve para a contratação de pessoal que desempenhe serviços permanentes. Como eu disse, é uma exceção porque há uma separação ali no caso das universidades públicas estaduais com relação a quem autoriza esse concurso público e quem realmente realiza o concurso público. Ou seja, quem autoriza o concurso público, nesse caso, por exemplo, seria o governador do estado. E como há muito tempo não há essa autorização, os reitores, até para que não fossem responsabilizados pela falta da prestação do serviço de ensino, começaram a contratar pessoal por teste seletivo para o desempenho do serviço permanente ali de professor. Como eu disse, é um caso excepcional porque há essa disparidade entre quem autoriza o concurso público e quem efetivamente, vamos dizer assim, necessita do gestor, que necessita desses serviços que são permanentes. Então, nesse caso que é excepcional, nós temos esse tipo de autorização. Para todos aqueles outros casos, que são geralmente os casos dos municípios, em que não há essa divergência entre quem autoriza o concurso público e quem é o gestor responsável efetivamente pela manutenção daquele serviço público, nós vemos aí que não se aplica, então, essas exceções que estão previstas lá no pré-julgado número 8. A respeito dessas situações ainda toda, esse contexto dos testes seletivos, nós vamos resolver um novo caso prático. Acompanhe comigo na sua apostila. O município de Recorrência pretende abrir em 2016 o terceiro teste seletivo seguido para o preenchimento das funções de professor. A situação pode ser considerada irregular?
o que nós conversamos a respeito dos contratos temporários, então das funções temporárias, é que elas de modo algum, a não ser naquelas exceções que nós vimos, elas não podem ser preenchidas, esses testes seletivos não podem ser realizados em substituição à ocorrência de concursos públicos. Então, toda vez aí que há uma atividade permanente da administração pública, não cabe a realização de teste seletivo. Nós vemos no caso, ali no município de Recorrência, que esse já é o terceiro teste seletivo seguido para o preenchimento das funções de professor. Apenas com essa informação, entretanto, nós não podemos dizer que essa situação é irregular. Porque, como nós vimos, os requisitos lá para a ocorrência de teste seletivo depende especificamente da necessidade de excepcional interesse público. Obviamente, o caso aqui dos professores, né, atividade de ensino, é um serviço público que tem aí, é um serviço público de interesse excepcional. Pode ser, entretanto, que essa necessidade ela seja temporária, que é o outro requisito das contratações temporárias. Então, pode ser, por exemplo, que nós tenhamos vários casos de licença maternidade de professores, de professoras, que nós tenhamos vários casos de auxílio-doença e que o município, a cada ano ou a cada 2 anos, já sabe que naquele determinado período ali previsto para o contrato temporário, ele vai precisar de servidores temporários para preencher aquelas vagas que vão ser abertas, por exemplo, pelos professores que estão afastados em auxílio-doença. Nós sabemos que esse é um caso bastante comum, que é uma taxa bastante alta de professores que são afastados temporariamente por serem acometidos por enfermidades, por exemplo. Nesse caso, então, já no começo de cada ano, a cada 2 anos, dependendo do prazo do contrato, nós temos essa realização desse teste seletivo. Aqui, como a necessidade é sempre temporária, há a possibilidade de esse teste seletivo ser sempre repetido. Ou seja, nesse caso fica claro que não está sendo realizado o teste seletivo em substituição ao concurso público. Isso quer dizer, por exemplo, que eu posso ter concomitantemente um concurso público e um teste seletivo vigentes para o mesmo cargo, por exemplo, de professor. Porque eu estou provendo cargos públicos efetivos de professor, por exemplo. Esses são os casos que devem ser providos, nos casos em que há criação de novas vagas ou que os servidores se aposentam, enfim, ou são exonerados. Essa é um caso de contratação. O outro caso de contratação seriam os casos de necessidade temporária, que é só, que eu preciso ter uma lista, então, de servidores, uma lista de candidatos que já foram aprovados naquele determinado teste seletivo e que eu vou chamando de acordo com as situações que vão gerando esse afastamento temporário dos servidores que efetivamente são efetivos, que ingressaram no serviço público mediante concurso público. Então, eu posso ter esses casos em que eu tenho 2 listas, uma de servidores efetivos, outra de servidores temporários, de contratados temporários, porque aqui nós temos que os requisitos para as 2 contratações são diferentes. Nós precisamos conversar ainda a respeito, como eu disse, dos casos especiais que o Tribunal de Contas possui alguma regulamentação a respeito ou alguma indicação a respeito. Nós conversaremos sobre os assessores jurídicos e os contadores, sobre os controladores internos e sobre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Sobre os assessores jurídicos e contadores, nós vemos que há uma disposição, algumas disposições específicas sobre esses cargos no pré-julgado número 6 aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Basicamente, o que esse pré-julgado dispõe é que os assessores jurídicos e contadores devem ser nomeados ou contratados via concurso público. Isso vale tanto para a administração direta como para a administração indireta. Em outras palavras, todos os municípios, todas as câmaras, todas as entidades da administração direta, seja ela de direito público ou de direito privado, todos esses entes, todas essas entidades precisam contar no seu quadro próprio com um cargo efetivo ou empregado aí, dependendo se for uma entidade de direito privado, de assessor jurídico e um de contador.
E nesses casos, como eu disse, são provimentos de cargos de forma efetiva. Só é admissível aí o cargo em comissão para assessor jurídico ou para contador, caso ele seja chefe ou diretor de uma equipe, como nós conversamos lá a respeito dos requisitos do que se entende para ser um cargo em comissão, ou que ele seja assessor e preste assessoria especificamente de forma pessoal a determinada autoridade. Isso é o que nós temos de modo geral, então, sobre o pré-julgado número 6 para os assessores jurídicos e contadores. Todos os entes e entidades precisam ter um assessor jurídico e um contador efetivo nos seus quadros. Para o controle interno, nós temos também algumas dúvidas a respeito de como que os cargos de controlador interno precisam ser providos. Essa questão está disciplinada no Acórdão número 97 de 2008 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nesse acórdão, nós temos lá que foram previstas 3 possibilidades principais de provimento do cargo de controlador interno. A principal delas é que esse cargo de controlador interno seja, na verdade, não um cargo em si, mas uma função de confiança de controlador que é acrescida às atribuições regulares de um servidor efetivo do quadro daquele determinado ente, desde que, obviamente, haja também alguma forma de mandato para esse determinado, para essa função de confiança. Ou seja, aqui nós vemos que o controlador interno, que também precisa ser que o tribunal também tem entendido que precisa ser sempre provido por um cargo, por um servidor que tenha ensino superior. Então, esse cargo de controlador interno, ele na verdade, nesse caso, ele não é exatamente um cargo, ele é uma função de confiança, como nós vimos, que é acrescida às atribuições de um servidor que já tem um cargo efetivo daquele determinado ente. Então, vamos dizer, por exemplo, que um determinado contador de um determinado município, que é concursado naquele cargo de contador, passa a receber essa função de confiança de controlador interno por determinado período. A segunda possibilidade é a criação de um cargo em comissão de controlador geral, também de forma preferencial, que seja ocupado por servidores efetivos. Mas aqui vale o que nós vimos para os cargos em comissão de maneira geral. Esse cargo em comissão de controlador geral, ele só pode existir se efetivamente ele for chefe de uma equipe de outros controladores. Então, nós poderíamos imaginar aqui que temos um município maior, né, que tem 3 servidores, por exemplo, 3 contadores que recebem essa função gratificada de controlador interno, e existe um cargo comissionado que é chefe desses outros 3 controladores. Aqui fica bastante claro se nós pensarmos que esse cargo em comissão de controlador geral, na verdade, não é um cargo em comissão por ser controlador geral, mas é um cargo em comissão porque ele é chefe de outros servidores. A última consideração que nós temos que frisar aqui a respeito dos controladores internos diz respeito ao sistema de mandato que deve existir para esses servidores. Então, como eu disse, essa função de confiança de controlador, ela deve ser ocupada de modo temporário para que haja continuidade e alternância entre as pessoas que vão receber, então, essa função gratificada, para que não seja sempre um mesmo servidor que seja o controlador interno daquele município, por exemplo, porque obviamente as funções do controlador interno, elas são muito importantes para todos os entes, enfim, e nós sabemos que também é um cargo que está bastante sujeito a pressões políticas, por exemplo. A respeito aí das questões do cargo de controlador interno, nós vamos resolver o nosso próximo caso prático. Por favor, acompanhe na sua apostila. O município de Controlândia criou um cargo efetivo de controlador interno provido desde 2013. A situação está de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas, porque como a situação pode ser resolvida. Então, o que nós vimos é que a orientação do Tribunal de Contas se dá no sentido de que não deve haver um cargo efetivo de controlador interno. Servidores efetivos de outros cargos, por exemplo, o contador ou o advogado do município, devem receber uma função gratificada de controlador interno.
Então, esse cargo, essa função também deve ser ocupada por pessoas alternadas que tenham vínculo efetivo, como se, nesse caso, por exemplo, do município de Controlândia, em que há um cargo efetivo de controlador interno, acaba não havendo essa alternância que é necessária ao cargo, às funções, então, do controlador interno. O que poderia ser feito, então, nesse caso em que o município já tem um servidor concursado para o cargo de controlador interno? Nesse caso, a nossa sugestão é que esse cargo de controlador interno, esse cargo efetivo, seja colocado em extinção. E, obviamente, quando esse servidor se afastar dessa função, quando ele deixar esse cargo, eventualmente por aposentadoria ou por exoneração ou demissão, aí se extingue, né, se extinguindo esse cargo, pode haver essa troca do cargo efetivo de controlador por uma função de confiança de controlador. Poderia simplesmente nós pensarmos numa extinção, não colocar em extinção, mas extinguir diretamente o cargo. Acontece que essa extinção do cargo pode ter diversas implicações às vezes que podem ser até mais gravosas para o interesse público, a depender da lei local. Aí depende aí de quais são as previsões da lei a respeito das consequências de uma extinção de determinado cargo público. E por fim, nós vamos comentar ainda agora a respeito dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Existem previsões legais específicas a respeito dessas duas funções que estão previstas tanto na Emenda Constitucional número 51 de 2006 quanto na Lei 11.350 também de 2006. Para ambas as funções, nós vemos lá que existe previsão de que essas funções sejam ocupadas por servidores que estejam submetidos à CLT, salvo disposição legal em contrário. Então, a não ser que a lei diga diferente, os ocupantes dessas funções são empregados públicos. Eventualmente, aí, pode ser que a lei de determinado município preveja que mesmo essas funções serão cargos dentro da estrutura de quadro de cargos do município e daí podem ser providos também por servidores estatutários. Aqui nós não podemos também deixar de mencionar que mesmo os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são servidores que precisam ser chamados, que precisam ser admitidos através de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, a depender também aí do que for a opção do município, e que essa contratação necessariamente precisa ser permanente. Então, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias não são servidores temporários. Eles estão mais aproximados aí do caso dos empregados públicos, pois eles são contratados por processo seletivo público de provas e títulos e o contrato e essa contratação deles é permanente. Obviamente aí, excetuados os casos de combate a surtos epidêmicos, que também obviamente fica caracterizada a necessidade apenas temporária desses servidores, né, desse pessoal contratado aí nos cargos, nas funções então de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Pessoal, hoje a nossa aula fica por aqui. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigada!